Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é: quando não entendem a obra ou o ministério que Deus tem na sua vida, dizem que você está louco ou sem juízo. Para isso, a gente vai usar o texto sagrado que encontra-se em Marcos, capítulo 3, versos 20 a 21, e depois nós vamos para o versículo 31 ao 35 do mesmo capítulo. E aqui nesse texto a gente vai ver que o céu já estava trabalhando em favor da terra. Deus Pai tinha enviado o teu Filho e Jesus Cristo já estava trabalhando para libertar os cativos espirituais das mãos de Satanás, estava trazendo cura, libertação, estava trazendo alegria para um povo que estava cativo no mundo espiritual. E muitos não estavam entendendo, porque a Bíblia vai dizer que eles não tinham tempo muitas vezes nem de comer, porque, meu irmão, a obra já estava em ação, tinha muito o que fazer. Satanás já estava trabalhando, guerreando para não perder os seus, e Cristo veio para libertar o povo, para dar vida e vida em abundância. Só que a gente vai ver aqui que o interessante é que o povo chama eles de louco ou que está fora de si. Muitas vezes acontece comigo e contigo. Aquele que é espiritual, a Bíblia diz que discerne tudo e todos. Então a gente sabe quando olha para alguma pessoa e sabe que Deus está trabalhando para usar para algo, para o teu reino, né? Para a tua obra, seja no ministério da palavra, do louvor, para dar estudo da palavra, seja o que for. A gente sabe que Deus trabalha no vaso para que Deus possa usar ele com honra, né? Só que o mundão aí fora não entende. A gente fala de Bíblia, a gente começa falando de carro e termina de Bíblia, a gente começa falando de alguma coisa e termina de Bíblia. Nossa, aquele irmão, aquela irmã só fala de Bíblia, Bíblia, Bíblia. Nossa, aquele ali é um doido, é um crentão, é um santarrão, é crente, lá vem um crente. Mas o povo não entende a obra e o ministério que Deus tem na vida dos teus, né, meu irmão? Por isso que acabam chamando de louco ou está fora de si. É um doido qualquer, só fala de Bíblia, 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 Bíblia. Mas o mundo não entende que a gente está trabalhando em favor do céu, para exortar, para abençoar, para trazer a palavra de conforto, de exortação, uma palavra de ânimo, né? Para falar que Jesus Cristo perdoa, salva, cura, leva para o céu e que se não se arrepender dos seus pecados, vai para o inferno, sim. O negócio é estreito. Vamos para o texto sagrado, meus irmãos? Que o Espírito Santo de Deus abra nossa mente, nossa visão e o nosso coração, para termos um melhor entendimento da palavra de Deus. Lembrando que a gente vai ler a versão King James, 400 anos de estudo. E o texto sagrado diz assim, Marcos 3, do 20 ao 21. Foi então Jesus para casa, e uma vez mais, grande multidão se apunhou, de tal maneira que ele e os seus discípulos não conseguiram nem ao menos comer pão. Ou seja, meu irmão, a obra estava a 1000 por hora. Muitas pessoas para salvar das garras de Satanás, do mundo espiritual, outras pessoas precisando de cura, outras pessoas precisando conhecer a palavra, o evangelho, né? As boas novas de Deus, que Deus tinha enviado o teu filho. Então a obra estava a 1000, de manhã a de noite. Na onde Jesus ia, irmão, era a palavra, era a cura, era a libertação. Mal tinha tempo para comer. Aí o que acontece? Quando os familiares, olha só, meu irmão, até os familiares muitas vezes não vão entender a obra que Deus tem na tua vida. Eles vão ficar doidos, achando que você está doido. Mas não, você está mais sã do que eles. Olha só, mais sã do que eles. Quando os familiares de Jesus tomaram conhecimento do que estava acontecendo, peraí, o que está acontecendo lá? Jesus endoidou, não para nem para comer, ele vai desfalecer, o que é isso? Não, não é assim não, para. Só que aqui, meu irmão, a gente vê o mundo espiritual trabalhando. Por isso que aqui na frente a gente vai ver o que Jesus disse, quando falam para ele, olha, tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e querem falar contigo. Aí a gente vai ver o que ele disse no mundo espiritual. Quando os familiares de Jesus tomaram conhecimento do que estava acontecendo, partiram para forçá-lo. Olha só, meu irmão, forçá-lo, trazer a força. Para com isso. Para de falar da Bíblia, para de ler, para de orar. Você está muito crente, é só louvor, é só Bíblia. Almoço, janta, café da tarde, da manhã, só Bíblia. Para com isso, ei. Às vezes, meu irmão, as pessoas forçam, querem forçar a gente parar de falar da palavra ou do evangelho.
mas não para não, porque quem chamou foi o papai, e fiel é o papai que nos chamou, meu irmão, para capacitar eu e você. Mas tem muitos que às vezes quer forçar a gente a parar. Para com isso, quero ouvir de Bíblia não. Para, chega, não, ih, lá vem o crente, ó, entra, sobe. Está entendendo, meu irmão? Mas a obra de Deus ninguém para. Tentaram parar Cristo, mas o Pai não deixou, porque a obra do Senhor é muito mais importante. Nós estamos lidando com o mundo espiritual, não é contra sangue e nem contra carne, e sim contra principado e potestades. Que estava acontecendo? Partiram para forçá-lo a voltar para voltar, pois comentavam, ele perdeu o juízo, ou em outras versões, está fora de si. Tem muitos irmãos aí fora, tem muitos aí fora que estão comentando sobre mim e sobre você. Aquele lá, que ele perdeu o juízo, só fala de Deus, só fala de Bíblia. É Bíblia de manhã, é Bíblia à tarde, é Bíblia à noite, perdeu o juízo. Eles acham que a gente perdeu o juízo, mas graças a Deus, meu irmão, estamos sãos. Loucos são eles, né, meu irmão, que nega Cristo, blasfema de Cristo, e mal sabe o dia de amanhã, pode bater as botas a qualquer momento, sem salvação, e ainda blasfemar do Filho de Deus, que é coisa terrível. Olha o que diz o versículo 31 a 35. Foi quando chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Tipo assim, eles chegaram e falaram, ei, chegamos, viemos buscar força, chama lá meu filho lá, chama Jesus, e os irmãos dele chamando também. Até então, meus irmãos, os estudiosos vão dizer que o povo ainda não estava com os olhos espirituais abertos, e não estava entendendo o que Deus estava fazendo através de Cristo e dos discípulos. Está entendendo, meu irmão? Por isso que eu disse, aquele que é espiritual discerne tudo e todos. O carnal não vai entender. Até esse momento aqui o povo estava olhando pelos olhos carnais, não estava entendendo nada, a obra do que Deus tinha. Tem muitos assim, meu irmão, à nossa volta, que não está entendendo nada do que Deus está fazendo com a gente. Mas louvado seja Deus que nos chamou. E ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. E havia grande número de pessoas sentadas em torno dele, sentadas em torno de Cristo, ouvindo a palavra, as boas novas. Arrependei-vos, que o reino de Deus é chegado. Olha, meu irmão, que tremendo. E havia grande número de pessoas sentadas em volta dele. E lhe avisaram, olha, tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e buscam por ti. Ou seja, vieram te buscar. Pode parar, meu, deixa esse negócio de pregar o evangelho para lá. É o que o inimigo quer, meu irmão. Satanás, o que ele quer é parar a nossa obra, parar nossos pés, as nossas mãos, as nossas bocas. O que o inimigo quer, ele quer que a gente pare de falar do evangelho, que Cristo salva, perdoa e leva para o céu, e que existe inferno também. O inimigo, ele quer isso, meu irmão, que a gente pare. Lá fora o mundo não entende nada, mas nós sabemos quem nos chamou, né, meu irmão? E vieram buscar por ti. Então ele lhe respondeu, olha o que Jesus responde, meu irmão, no âmbito espiritual. Então ele lhe respondeu com uma questão, quem é minha mãe ou meus irmãos? E repassando com o olhar a todos, ele olha em volta de todos e diz o seguinte, que estavam sentados ao seu redor, declarou, aqui, esses que estão sentados aqui me ouvindo, olha só o que ele diz, aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois qualquer pessoa que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Olha só, meu irmão, terrível, olha o que ele diz, pois qualquer pessoa que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Ele estava dizendo no mundo espiritual, qualquer um que fizer a vontade de Deus, obedecer, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Meu irmão, aqui ele não desdenhou, ou ele, ele ignorou a tua família. Não, ele estava falando ali no âmbito espiritual. Ele olha para todos que estão ouvindo a mensagem e olha, vocês aqui, ó, minha família está lá fora, né? Mas vocês que estão aqui ouvindo a palavra de Deus, estão sendo libertos do inimigo, todos vocês que ouviram a palavra de Deus, são minha mãe, meu irmão e minha irmã, são minha família. Eita, meu irmão, e o mundão aí fora não sabe. Cristo estava pregando à torta e à direita, de manhã e à noite, e disseram, ei, ele está fora de si. Ah, meu irmão, como já disseram para mim, hein? E alguns nem disseram, a gente vê só com o olhar. Esse aí se ficou louco, só fala de Deus,
só fala de Bíblia, isso aí só exorta, só dá paulada, só bate. É um louco, isso aí tá doido. Aí eu costumo dizer para alguns assim, meu irmão, que o meu professor disse: fica tranquilo, quando eles fecharem os olhos, eles vão saber o que era verdade e o que era mentira. E eles vão saber que o céu e o inferno existem. E vai doer para alguns. E para outros, como Jesus disse, aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem, esses sim são minha família, que vai estar no céu, sentado comigo, com Abraão, Isaac e Jacó. Era isso que ele estava dizendo, família espiritual no céu, porque no inferno vai estar todos aqueles que negaram Jesus Cristo, aqueles que blasfemaram e aqueles que zombaram. Esses vão estar no inferno. Como diz o meu professor um dia, olha, fica tranquilo, porque logo logo todo mundo vai fechar o olho. E quando abrir, papai vai mandar um para cima e o outro para baixo, vai separar a ovelha de bode, quem era e quem não era. Tá entendendo, meu irmão? Então, mas o que eu quero dizer aqui, de repente teu filho, teu parente, Deus tem uma obra. E até os parentes, como os parentes de Jesus, estavam chamando eles de louco. Ficou doido, tá fora de si, do nada, de repente só fala de Bíblia, igreja, vamos para a igreja, se converte, tenha vergonha na cara, arrependei-vos. Tá entendendo, irmão? Não estão entendendo nada, mas fica tranquilo, eles não têm que entender. Você tem que apenas fazer a vontade do Pai, porque louvado seja Deus que nos chamou, meu irmão, tirou do lado, sabe, daquele lago de enxofre, da lama do pecado, e nos chamou para nos santificar e fazer a obra. Mas fica tranquilo, você que está do outro lado aí, irmão Edson, o que mais estão me chamando é de louco, estão falando que eu estou fora de si, que eu fiquei bitolado. Fica tranquilo, você está em plena sã consciência, mais do que eles, que estão ouvindo a palavra de Deus e estão zombando. O chicote vai estralar para quem não crê e não para quem crê, principalmente para quem crê e obedece, né, meu irmão? Porque é melhor obedecer do que sacrificar, tá bom? Fiquem na paz do Senhor e que Deus te abençoe.